Valeu, Nação Tricolor, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês aqui com o nosso canal. Gurizada, vamos falar de planejamento, porque o Grêmio já planejou como seria mais ou menos o ano de 2024 com os voos, com as distâncias que o Tricolor vai fazer tanto em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No ano passado, para a gente ter uma ideia, o Grêmio reservou pouco mais de 10 milhões de reais para gastar com voo fretado. Por que voo fretado, Diogo? Por que voo fretado, gurizada? Acabou o jogo, vai para o aeroporto, pega o voo, vai embora, vem embora para Porto Alegre. Quando o voo é comercial, tem que esperar o horário, tem toda aquela questão e tudo mais. Então, com o voo fretado, facilita demais a vida, não só dos jogadores, mas também de toda a comissão e de quem viaja, porque os jogadores têm mais tempo para descansar, chegam mais cedo e tudo mais, questão física, bom, vocês já entenderam. Questão, gurizada, esse ano foi aprovado 15 milhões e 400 mil reais para colocar voos fretados. Isso porque o Grêmio já sabia que com a Libertadores da América a coisa poderia apertar. Nosso calendário vai ser complicado, vamos viajar para La Paz, vamos viajar para o Chile, vamos viajar para a Argentina, tudo com voo fretado. Mas não só pensando na Libertadores, pensando também no Campeonato Brasileiro, com distâncias consideráveis, como Fortaleza, como Salvador, distâncias que o Grêmio vai ter que enfrentar entre Libertadores e também a Copa do Brasil. Questão, gurizada, a gente precisa ver mais ou menos assim, ó. Olha só como é que vai ser as nossas distâncias somente na Copa Libertadores da América. Porto Alegre, La Paz, nossa estreia contra o The Strongs, né? 4.572 quilômetros. 4.572 quilômetros. Essa distância é contando ida e volta, tá? Contando ida e volta. Aí tem mais o desgaste pela altitude e tudo mais, então o Grêmio vai de voo fretado. Depois tem o nosso jogo em Talcahuano, onde fica o Huachipato lá no Chile. 4.318 quilômetros. Isso estamos falando de ida e volta, tá? E depois tem o jogo em La Paz contra o Estudiantes, na Argentina, 1.686 quilômetros. O total tá ali no cantinho, ó. 10.576 km vamos fazer somente nessa primeira fase da Copa Libertadores da América. Disso tudo, tá? Isso contando abril e maio. Nós temos jogos contra o Bahia, né? Poderemos ter algum jogo lá em cima também por conta da Copa do Brasil. O sorteio acontece ali no mês de abril e os nossos adversários, o nosso adversário ele será conhecido para jogar no dia 1º ou no final de maio. Então assim, ó, nós poderemos ter mais viagens desgastantes ainda e o Grêmio já está contando com isso no seu planejamento financeiro. 15 milhões e 400, o Grêmio aprovou então um aumento de 48% do ano passado para cá, para poder gastar com viagens e deslocamentos. Bom, vamos mudar a pauta porque eu sei que tem um assunto que está ganhando força nas redes sociais e vocês gostariam muito de falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a possibilidade de Felipão no Grêmio, gurizada. Calma que eu vou te explicar e pode não ser isso que tu estejas pensando. Primeiro eu preciso te dar o recadinho da MrJack.bet, a nossa nova patrocinadora aqui do canal. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva diretamente para o site da Mr. Jack. Lá tu faz teu cadastro, deposita quanto quiser, é fácil, rápido, teu nomezinho, teu CPF, tua data de nascimento, cria uma senha, deposita a quantia que tu quiser e tu já sai brincando e te divertindo com a Mr. Jack. Então vem para Mr. Jack, vem brincar, vem colocar um temperinho a mais ali na secação de segunda e na torcida do Tricolor para terça-feira. MrJack.bet, vem ser Jack você também, aposte com responsabilidade, o link tá aqui na descrição do vídeo. Gurizada, hoje pela manhã, Felipão acertou a sua saída do Atlético Mineiro. O que nós temos que ver com isso, Diogo? Felipão é um gigante na nossa história, mas e aí? Onde é que ele entra nessa história? O Grêmio vai mandar o Renato embora? Não, nada disso, nada disso. Mas o Felipão, ele foi diretor técnico no Atlético Paranaense. E enquanto ele era diretor técnico no Atlético Paranaense, o presidente Alberto Guerra, enquanto estava em campanha aqui no Tricolor, chegou a cogitar uma possibilidade de contratação do Felipão para fazer parte do corpo técnico do Grêmio em 2023. Questão é, essa ideia ela reacende neste momento. Felipão poderia se tornar o diretor técnico do Grêmio em 2024? Isso está dividindo opiniões. É uma questão que precisa ser muito bem pensada. Afinal de contas, o Felipão tem um jeito forte, né? Tem um gênio bem, né? Bem complicado. Renato também. Renato tem o seu ego, Felipão tem o seu ego.
Então, dois gigantes no vestiário daria certo? Pois é, a questão é que fica agora. Lembrando, lá atrás o presidente Alberto Guerra chegou a cogitar essa possibilidade. O Felipão acabou indo pro Atlético Mineiro, e aí, claro, a questão toda esfriou. Mas agora, com o Felipão livre, mais uma vez no mercado, será que ele aceitaria voltar a ser diretor técnico? Muita gente está colocando uma possibilidade do Felipão entrar na vaga do Luiz Wagner Vivian. Gente, diretor técnico e executivo é uma coisa bem diferente, tá? O Vivian, a função dele no Grêmio é executar as ideias do planejamento do futebol. Ele executa, ele bota a cara a tapa, ele vai negociar. O diretor não. O diretor ele fica no vestiário, ele entende os jogadores, ele conversa com os jogadores, ele é o elo dos jogadores com a diretoria. E essa seria a função do Felipão. Ele estaria nas categorias de base, auxiliando o Renato, conversando com o Renato, possibilidades, Renato, talvez, assim e tal, entendeu? Não é questão de executação, funções diferentes. Então, Felipão, no lugar do Luiz Wagner Vivian, não é uma possibilidade, não é uma possibilidade. Agora, como diretor, é mais ou menos a função que o Brum fazia. Lembra da função do Brum? Tinha o Calef, que era o vice-presidente de futebol, e o Brum era o diretor, que fazia essa função, ficava mais no vestiário. O Calef também ficava, mas ele não necessariamente era essa a função dele. A do Brum, sim. A do Brum, sim, era a função de ficar dentro do vestiário. Seria mais ou menos essa a função do Felipão. Lembrando, não existe movimento nenhum, pelo menos por enquanto, para isso acontecer. É que isso está sendo levantado para a torcida e eu preciso esclarecer algumas questões aqui para vocês também quanto a isso. Quero saber de ti, Renato e Felipão, uma dupla espetacular ou uma dupla que poderia gerar muitos problemas? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima, tchau!